Estamos ainda nessa série, A Boa Gestão da Vida. Como muitos de vocês sabem, isso é uma coisa relevante demais para nós como discípulos de Jesus. Porque em algum momento da nossa vida, a gente tem momentos que a gente fica desesperado, a gente fica diante de problemas na nossa vida, crises na vida que nós precisamos realmente, novas perspectivas. E na linguagem do mundo corporativo nós precisamos pensar o que? Fora da caixa. Aquele exercício que o Fernando fez na primeira semana, de conectar os pontos, sem ultrapassar o número certo. A gente precisava pensar fora da caixa. E muitas vezes, com novas perspectivas, precisamos disso. Precisamos pensar fora dessa caixa. Na história que estamos vendo com José, nós vemos um faraó, talvez da maior potência mundial. E o que ele faz? Ele pensa fora da caixa e a resposta para ele vem de um jovem hebreu que interpreta os sonhos de faraó. Foi isso que faraó fez para pensar fora da caixa. E desses sonhos que ele interpretou, uma nova perspectiva emerge em relação ao problema da nação. Quando temos essa nova perspectiva, precisamos partir para reorganizar as nossas prioridades. Foi a segunda semana passada. Eclesiastes 3 nos lembra que há tempo para absolutamente tudo debaixo do céu. A questão para nós é se temos consciência de qual é o tempo de Deus em nossas vidas agora. Qual é o tempo de Deus para mim nesse momento? Porque o que Deus tinha para mim quando eu tinha 20 anos, não é o mesmo que Ele tem para mim, que tenho 40 anos. É diferente, as prioridades mudam. Mesmo que aos 20 anos estamos começando uma família, e parece de novo aos 40 anos estamos recomeçando uma família de novo. Mas muitas vezes nossas prioridades mudam de tempo em tempo, e temos que ter consciência disso. E aos 50, eu espero que as minhas prioridades também sejam totalmente diferentes do que agora também. Em cada época da nossa vida, nós precisamos perceber qual é o tempo de Deus em nossas vidas. Hoje nós vamos trabalhar, talvez uma coisa que bate muito perto de casa para alguns de nós. A ideia de trabalhar com excelência. Se você tem uma nova perspectiva, se você reorganizou as suas prioridades, agora está na hora de você concentrar e fazer com excelência o que Deus mandou você fazer. Exemplo. Talvez já ouviram, já usamos esse exemplo antes, de Fídias, que viveu durante 490 e 431 a.C. Era um arquiteto, escultor. Ele reconstruiu, era responsável por reconstruir a Acrópolis em Atenas. Ele fez a estátua de Zeus, um dos 7 maravilhas do mundo. Um arquiteto e escultor extremamente capaz, extremamente bom no que ele fazia. E tem um cara que chegou para ele estava trabalhando nas costas de uma estátua que estava sendo colocado no teto de um lugar. E ele detalhadamente trabalhava nas costas desse estátua. E o cara chegou para ele: por que você está trabalhando nas costas desse estátua? Vai ficar pendurado contra o teto, ninguém vai ver. E qual foi a resposta dele? Vocês não vão ver, mas os deuses vão ver. Os homens não veem, mas os deuses veem o que eu estou fazendo. Fídias não trabalhava para homens e mulheres. Ele trabalhava para os deuses que ele servia. Trabalhava com muita excelência o que ele fazia. Tem um livro de Timothy Keller. Se você já está acompanhando a gente, você vai ouvir esse nome muito. Qualquer livro que você pega dele, com certeza você vai ter uma leitura boa e relevante para você na sua vida hoje. Esse livro se chama Como Integrar Fé e Trabalho. E Timothy Keller, ele trabalha, o ministério dele fica em Manhattan,
Será que tem alguma coisa preciso para falar sobre fé e trabalho em Manhattan? Talvez o centro de comércio, o centro de empresas do mundo inteiro. Ele tem muito a falar sobre isso, mas ele cita no livro dele um homem chamado Robert Bellah, do livro, até o americano tem dificuldade em falar os nomes de vez em quando, tá? Só para vocês terem tranquilidade com isso. Robert Bellah, que no livro Habits of the Heart, Hábitos do Coração, ele fala o seguinte: uma das esperanças para a nossa sociedade fragmentada é a redescoberta do conceito de que todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, mas um chamado. O trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo, e se ele for feito para que o chamou, e não para você mesmo. Perigosa essas frases aí. O que pega nessas frases? Todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, mas um chamado. Foi isso que movia Fídias. Ele se sentia chamado para o trabalho que ele estava fazendo. Ele se sentia que trabalhava não somente pelos homens, mas pelos deuses. Esculpir não era um exercício em si, mas um chamado dele. Outro exemplo, nós temos o irmão Lourenço. Ele trabalhava no mosteiro dos Carmelitas Descalços. Gostei desses caras. Carmelitas Descalços. Ele trabalhava como leigo no mosteiro. E o que ele fazia no mosteiro? Lavava louça. Fazia comida. Recuperava sandálias. Como é que eles chamam esses caras? Carmelitas Descalços. Ele recuperava sandálias. Eu não entendi essa parte, tá? Mas a gente descobre depois porque que ele trabalhava com sandálias. Escreveu um texto chamado A Prática da Presença de Deus. E nesse livro ele fala que as pessoas complicam demais como amar a Deus. Como amo Deus, ele falava. Qual a resposta dele? Lavando o prato. Separando arroz para fazer comida. Preparando o suco. Recuperando sandálias. Expressão de amor a Deus no que ele fazia. Nós precisamos resgatar isso em nossas vidas. Amar a Deus cuidando dos seus filhos. Amar a Deus fazendo uma comida gostosa para a sua família. Amar a Deus lavando os pratos. Cuidando de sua casa. É uma mostra de amor a Deus. Amar a Deus no escritório. Amar a Deus trabalhando com excelência em tudo que você faz. Amar a Deus atendendo o cliente, o paciente. Amar a Deus nas mais variadas expressões de amor. Nós temos olhado a vida de José. E José olhou a vida com olhos diferentes, talvez, de muitos de nós. Ele olhava a vida não como meras tarefas que ele fazia, mas como fruto de um chamado dele. O chamado dele era para salvar vidas, que a gente vai ver na semana que vem. E o trabalho dele na casa de Potifar, o trabalho dele na prisão, o trabalho dele no palácio do faraó, eram meios e não o fim. O fim era a sua vocação que Deus tinha chamado para ele. Por isso, nós precisamos resgatar esse conceito. O trabalho só é uma vocação se alguém o chamar para fazer. E a primeira pergunta incômoda para vocês hoje, desculpa. Deus chamou você para fazer o que você está fazendo hoje? Deus chamou você para fazer o que você está fazendo nesse momento? Eu diria que a gente acostuma a pensar em vocação como pessoas como eu,
como Fernando, pastor, missionário. Esses têm realmente vocação. Mas vocês têm invocado a fazer isso. Sabe por quê? Acredito que tem alguns pastores e missionários que não foram chamados por isso, para isso. Não foram chamados para fazer o que eles estão fazendo. Deus nunca os chamou para fazer isso. Mas por várias razões decidiram ser um pastor, um missionário. Mas Deus não mandou eles fazer. Tem muito pastor e missionário que não faz para Deus, mas sabe quem ele faz? Para quem ele faz? Para ele mesmo. Reconhecimento dele, para o ministério dele, para a igreja dele. E existe um perigo nisso. Mas também existe um perigo para vocês, profissionais. O que você faz, Deus mandou você fazer. Deus deu talentos e dons para você na área que você está nesse momento. E o que você faz, você pode colocar nas mãos de Deus e dizer: Deus, eu ofereço ao Senhor como expressão de meu amor. Talvez alguns de vocês estão pensando: mas Jay, como eu consigo oferecer o que eu faço para Deus? Como é que eu faço isso? Vamos pensar dessa forma. Talvez você tenha uma empresa com 20 funcionários. Deus te deu essa empresa com 20 empresários ou funcionários. Se a sua empresa vai bem, 20 famílias são abençoadas pelo trabalho da sua empresa. Se sua empresa tem 4 pessoas trabalhando para você, essas 4 pessoas são abençoadas pelo trabalho que você está fazendo, sustentando 4 famílias, 20 famílias, talvez até 300 famílias. Pelo seu trabalho, sua visão, estratégia, tudo que Deus tem dado para você gerenciar essa empresa, Deus está abençoando outros por causa disso. Continue oferecendo o seu trabalho a Deus. Ouvi uma história de um mecânico. Como é que um mecânico pode ter vocação? Primeiro, ele decidiu ser ético e justo. Que acho que talvez falta muito hoje em dia, não falta? Meu carro está na oficina 2 meses já, esperando ser consertado. Mas ele decidiu ser ético e justo, não cobrar mais do que precisava. Mas não só isso, toda segunda-feira, sabe o que ele fazia? Ele separava tudo que entrava na segunda-feira, ele doava para missões. Segunda-feira era dia do missionário. Ele pegava todos os recursos e dava para missões. Daí você chegava na oficina dele, trabalhando embaixo de um carro. Na segunda-feira você perguntava: o que você está fazendo? Eu estou evangelizando a África. Que mentalidade diferente. Pensando fora da caixa. Entregava para Deus o que ele fazia, como para o Senhor. Mas antes de resgatar o conceito de excelência, nós precisamos muitas vezes resgatar, sabe o quê? O conceito do trabalho. No Brasil, um americano falando de fora para vocês. No Brasil, nossa ideia de trabalho talvez não é uma dos melhores. É disfuncional, eu diria. Qual é o sonho de muitos brasileiros? Acho que qualquer um podia responder essa pergunta. Aposentar depois, né? Mas primeiro, prestar um concurso e federal, ter a vida inteira feita já. Aposentar talvez depois de 25 anos, com salário integral, ou talvez melhor do que isso, ganhar na loteria. Daí eu nem preciso trabalhar. Não vou pedir você levantar a mão se esse é um desejo seu, tá? Não precisa não. Isso revela uma visão disfuncional do trabalho grandemente influenciado, sabe por quê? Pelo catolicismo romano medieval.
Não o catolicismo romano hoje, mas o catolicismo romano medieval. E isso vem de uma cosmovisão grega, onde os deuses gregos não trabalham. Os que estão lá em cima não trabalham. Vivam para quê? Para o ócio e lazer. Os deuses gregos. Quem trabalha é coisa de mortal. Pessoas humanas têm que trabalhar. Mas deuses, eles não precisam trabalhar. Eles criaram os mortais para fazer isso para eles. Essa visão é gerada por uma dicotomia da vida. Tudo que lida com matéria é o quê? Ruim. Tudo que lida com pensamento, ideias é bom. E isso influencia a teologia do catolicismo medieval. Em ver o trabalho como algo ruim. Com as coisas humanas são ruins. Mas a reflexão, oração, santidade, isso é bom. Uma dicotomia entre a vida com Deus e vida para o trabalho. Em consequência, o trabalho é visto como castigo derivado do pecado. A gente acha que o trabalho é castigo pelo que Adão e Eva fez. Existe trabalho porque seres humanos romperam com Deus. Essa é a nossa mentalidade. O Criador. Os nobres pagam as indulgências, pagando pelos pecados que eles cometeram. Então não precisam trabalhar mais. Mas os pobres que não têm dinheiro para pagar as indulgências, o que eles têm que fazer? Trabalhar. Sofrer para pagar pelos pecados deles. Trabalho vira consequência do pecado. Essas são as ideias e cultura que chegam a nós através dos espanhóis e portugueses, pela América Latina. É por isso que muitas pessoas na América Latina veem trabalho como o quê? Castigo. Consequência do pecado. Eles não veem como bênção o trabalho. Qual é o conceito bíblico sobre trabalho? Nós vemos em alguns textos do começo da palavra de Deus. Gênesis 2, 1 a 3. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluída a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara da criação. O que dizer? Todo o trabalho que Deus tinha feito, a obra que Ele realizara, isso é trabalho. Ele trabalhou para isso acontecer. A palavra hebraica disso, para trabalho, quer dizer trabalho hábil, realizado por périto, o artífice. Está certo isso? Artífice? Perito ou arte. Artífice. Obrigado pela aula. Artífice. Isso quer dizer que o Deus Criador pessoalmente tem um compromisso, sabe com o quê? Com excelência. Ele tem compromisso em fazer todas as coisas boas. Por isso que quando ele termina a obra da criação, ele fala, ficou mais ou menos. Falou isso? Ele falou, tá bom. Não, ele falou, ficou tudo muito bom. Compromisso com excelência que faz. Se você voltar um pouco, esse Deus que tem um compromisso com excelência é quem delega aos homens o cuidado do jardim. Fala logo de cara com Adão e Eva para cuidar dele e cultivá-lo. O trabalho aparece logo de cara para eles. Qual seria o critério que os homens cuidassem do jardim? Com excelência. Se você voltar um pouco mais para capítulo 1, versículo 27,
Fala, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso quer dizer que Deus criou eu e você com o potencial criativo que Ele tem. Com a capacidade de criar o mundo. Cadeira, ventilador, retroprojetor, som, ar-condicionado, que maravilha. Tudo isso foi criado por homens que têm o poder criativo que Deus o deu. Tudo que nos cerca foi feito assim. Por isso, numa perspectiva bíblica, o trabalho não é uma maldição. O trabalho é uma bênção na vida das pessoas. Se você perceber o capítulo 2, 15, o trabalho que Deus delega vem antes, sabe do quê? Da caída. Deus delega o trabalho para Adão e Eva antes realmente de pecado entrar no mundo. O trabalho não é fruto da queda. O fruto da queda, sabe qual é? Isso que vem caindo da minha testa diariamente. O suor, o cansaço. Isso é que vem do pecado. Esse é o fruto da queda. O trabalho é presente de Deus. Através do seu trabalho, Deus te convida a participar da criação do mundo. Mas Ele quer que nós façamos isso com excelência. Esse é o ponto principal de hoje. Trabalhar com excelência. Para desafiar você a trabalhar com excelência, vamos olhar a vida de José novamente. E como ele via o trabalho. Revisão rápida. José chegou ao Egito, não com vontade própria, mas os irmãos levaram ele para fazer o quê? Vender ele. Vender ele como escravo. Ele chega lá, primeiramente na casa de Potifar, como escravo doméstico. Trabalhando na casa de Potifar. Gradativamente ele ascende e se torna o mordomo da casa de Potifar. Mas, mulher, esposa do Potifar, quer esse mordomo pessoalmente para ela. E ele é acusado de assédio sexual. Injustamente pela esposa e jogado na prisão. Na prisão ele começa como o quê? Prisioneiro. Gradativamente, novamente, ele começa a ajudar o carcereiro e se torna responsável por tudo dentro dessa prisão. Lá, 2 oficiais de Faraó, dentro da prisão, têm os sonhos. José vai lá, interpreta os sonhos para ele. Um vai morrer, o outro vai sobreviver. O outro volta para Faraó. E José fala, não esquece de mim aqui. O que acontece? Ele esquece do José na prisão. Lá, 2 anos mais tarde, no palácio do Faraó. O Faraó está com os outros líderes do governo dele. Esse copeiro está fazendo coffee break. Lá surgiu o coffee break para eles. Coffee break para esses caras. Ele escuta que o Faraó não está dormindo bem, está tendo pesadelos, sonhos. Ele lembra de quem? José na prisão. Ele pede para José vir. E ele começa a interpretar o que o Faraó está sonhando. Um detalhe importante na vida de José, que trabalha com excelência. O Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. Que detalhe esquisito colocar na história de José. O que isso nos mostra sobre José? Um cara que trabalhava com excelência e se preocupava com o quê? A imagem dele, a roupa dele, para aparecer com excelência diante do Faraó. Agora percebam algumas coisas na vida de José. Primeiro, a presença de Deus em sua vida. Gênesis 41, 37 a 38 fala assim: o plano pareceu bom ao Faraó,
e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Faraó tem percepção. Ele está diante de um rapaz de 30 anos, em que a presença de Deus é perceptível. Ele consegue ver na vida de José alguém que Deus está com ele. A presença de Deus na vida dele. As pessoas percebem em você essa mesma coisa? As pessoas conseguem ver em você do jeito que você fala, do jeito que você pensa, do jeito que você age, que Deus está com você? No seu trabalho, eles veem isso. Entre seus amigos, eles veem isso. Na universidade, eles conseguem ver em você uma diferença. A sua postura, pela sua maneira de lidar com a vida. Eles veem isso em vocês, em mim. Que você é diferente, não para o pior, para o ruim, mas diferente para o melhor, para a vida. Talvez eles não conseguem falar, não, você tem Deus na sua vida. Talvez eles não conseguem perceber isso, mas eles percebem que tem algo diferente em você. Tem algo diferente que eles não conseguem entender o que é. Talvez eles querem perguntar para você: eu quero o que você tem. Eu quero saber mais sobre essa diferença que você tem na sua vida. Um versículo e uma promessa para nós em Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Qual a expressão que é mais repetida na palavra de Deus? Não temas. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso é uma promessa para nós. Aonde que nós andarmos, Ele está presente. Talvez isso é alegria para alguns e medo para outros, não sei. Mas Ele está com você. Perceba o seguinte na história de José. Deus não anda com ele só quando ele está no palácio. Deus não só está com José quando ele chegou no final do palácio do faraó. Quando ele está na prisão, Deus está com ele. Quando ele foi vendido pelos irmãos, Deus está com ele. Às vezes nós associamos a presença de Deus na nossa vida só quando tudo está ótimo. Nós pensamos que Deus está comigo quando as coisas estão maravilhas na minha vida. Mas quando você está lutando com câncer, Deus está com você. Quando você está lutando com problemas financeiros, Deus está com você. Quando você está lutando com o desemprego, Deus está com você. Quando você está lutando para manter o seu casamento, Deus está com você. E a palavra para nós é: não desanime, não se apavore, não temas. Por quê? Porque Deus está conosco. Ele está caminhando conosco. Isso é uma promessa de Deus para nós. O segundo elemento da vida de José: responsabilidade crescente.
ascensão. Porque quando o faraó percebe que ele está diante de um jovem diferenciado, o faraó fala para ele: você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Dá para vocês entenderem isso? Ele chegou no Egito como escravo. E ele está sendo colocado como somente debaixo do faraó do Egito. O potencial mais poderoso naquela época. Não tinha país maior do que o Egito naquela época. E ele era o segundo em comando em Egito. Todos respondiam para ele, menos o faraó. Sei que alguns de vocês têm um pensamento assim com o trabalho. Se eu for colocado em um lugar de responsabilidade maior, aí sim, a empresa vai realmente ver como eu consigo fazer bem esse trabalho. Aí sim eu vou mostrar para eles como eu sou capaz de fazer isso. Se o meu chefe perceber que tenho mais potencial do que esse trabalhinho que estou fazendo agora, aí sim vou melhorar, vai dar o melhor de mim naquela empresa. Mas olha a sabedoria de Jesus para esse tipo de pensamento. Ele fala em Lucas 16:10: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Jesus mata esse pensamento na lata. Não tem como a gente escapar disso. Se você acha que seu trabalho é pequeno demais para você, se você acha que sua empresa está subestimando o que você está fazendo, então faça o que está nas tuas mãos com excelência. Faça o melhor que você puder com o pouco que você tem. Seja responsável no pouco. Mostre que você é capaz disso. Mesmo que não goste do trabalho, eu sei. Mesmo que é trabalhinho ruim, faça com excelência. Aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Mas aquele que não consegue ser fiel no pouco, nunca vai ser fiel no muito. Alô? Testando? Agora. Desculpa. Eu trabalhei muito tempo com meu pai, quando era adolescente. Não de trabalho pago, mas nas coisinhas de casa. Uma coisa que ele gostava de fazer demais era lavar carro. Eu não gostava tanto de lavar carro, não. Não era tão ótimo lavar carro. Alguém gosta de lavar carro? Eu sei que eu conheço uma pessoa que adora lavar carro, mas tem outras pessoas que adoram lavar carro? Não? Não? Tá. Meu pai me pegava para lavar o carro. E eu lavava de uma forma... Eu lavava sem nenhum critério assim com excelência. Eu lavava para terminar com o trabalho e voltar a fazer o que eu queria fazer. Mas meu pai me mostrava excelência. E ele chamava: Jay, vem cá. Eu ia lá: ó, tá vendo isso aqui? Você esqueceu de lavar essa parte aqui. Depois lavava e ele achava outro lugar. Ó, Jay, você esqueceu dessa parte aqui. Ô, Jay, você esqueceu dessa parte aqui também. E para mim isso era chato. Era ruim. Ter que refazer as coisas que eu acabei não fazendo muito bem. Mas o que isso me ensinou? De fazer as coisas com excelência. Meu avô cortava grama no sítio deles. E ele falava criteriosamente a cortar do jeito que ele pedia. Por quê? Porque ele queria feito com excelência.
E eu fazia do jeito que eu achava melhor, e ele pedia para fazer de novo. Depois de tornar adulto, eu comecei a trabalhar catando ovos numa fazenda, 14 anos de idade, catando ovos. Ótimo trabalho, maravilha, cheiro incrível lá dentro, bom demais. Mas as lições que eu aprendia com meu pai e com meu avô, naquela época eu comecei a praticar, a fazer com excelência. Mesmo catando ovos, cheios disso. Mesmo tendo que deixar a roupa lá, pelo tanto de pó, tanto de maravilhas que tinha lá dentro. Ia, depois disso, entregando pizza de carro, como aqueles americanos mesmo, com vestido tudo de entregador de pizza. Trabalho top, mas eu fazia com excelência pelas coisas que eu aprendi do meu pai e do meu avô. Fábrica, escritório, em cada momento eu lembrava das lições pequenas de fazer com excelência o que eu estava fazendo, mesmo que fosse o trabalho mais chato do mundo. E posso falar para vocês que nenhum trabalho que eu trabalhei eu fui demitido, nenhum trabalho que eu trabalhei foi mandado embora, nenhum trabalho que eu fiz tive prejuízos. Talvez na maioria dos trabalhos que eu fiz fui promovido pelas coisas que eu fazia. Não para a glória de mim, mas para mostrar como é importante a gente colocar trabalho, fazer trabalho com excelência. Seja fiel com pouco, e você será fiel com o quê? Com muito. Terceira coisa que nós aprendemos com José: a bênção de Deus sobre suas realizações. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Não tinha como contar as coisas que ele estava montando naquelas 7 anos de fartura. Agora, eu podia pegar esse texto aqui e falar no Facebook, colocar mensagem para todo mundo no WhatsApp. Esse domingo a gente vai falar sobre prosperidade. E eu lotar esse salão aqui de pessoas querendo ser prósperos na sua vida. E Jay vai orar no final da pregação, e na manhã seguinte você vai triplicar o valor que está na sua conta. Azar seu se está no negativo, tá? Mas triplicar o negativo seria não muito bom. O interessante dos textos é que Deus abençoou o que José realizou, o que ele fez. Tem a história do Jeca Tatu. Como está indo, Jeca? Estamos indo, muita fome. E esse campo, dá feijão? Se plantar, dá. Se plantar, sim, dá. Muitas vezes nós achamos que vamos ser abençoados sem fazer alguma coisa, sem plantar. E Deus promete abençoar, sabe o quê? O que você faz. Se você faça com excelência, Deus abençoa o que você faz. Não apenas abençoar por abençoar. Deus abençoa o trabalho de José. Os 7 anos de fartura, não tem como medir o que Deus abençoou. Agora, tem ascensão por meios não limpos. Tem ascensão por meios ilegais, nós sabemos disso. Mas se você está seguindo o caminho de Deus, com a sua vida, a ascensão na sua vida, é bênção de Deus sobre o que você está fazendo, sobre o trabalho que você exerce. Nisso tudo, nós encontramos, nesses três pontos, nós encontramos um padrão comum na vida de José.
Primeiro, presença de Deus. Segundo, ascensão. E terceiro, a bênção de Deus. É um padrão comum, porque se você voltar e ler a história de José, se você quer ler essa semana, ler a história toda, você vai encontrar essa padrão na vida dele, em relação ao trabalho. Na carreira de José tem 3 cenários: palácio do faraó, prisão da guarda e começando na casa de Potifar. O primeiro emprego, escravo doméstico. O segundo foi auxiliar do carcereiro. E o terceiro foi governador do Egito. E todo mundo quer começar com o governador do Egito. Queremos começar logo para pegar o padrão que ele usou lá para ser abençoado, não queremos? Mas se você olhar todos os trabalhos de José, existe o mesmo padrão em todas elas. O mesmo padrão que ele tinha como governador existia quando ele era escravo doméstico. Ele tinha já na prisão. E essa é a chave da vida de José. Porque quando passamos por dificuldades como José passou com a mulher de Potifar na prisão, e na prisão falamos: eu não quero mais saber de Deus. Deus me largou, eu estou na prisão agora, não quero mais saber dele. Não quero ler a Bíblia mais. Não quero mais dar o dízimo, porque Deus não está me abençoando. É essa a mentalidade que nós temos. Se estamos por dificuldades na nossa vida, achamos que Deus nos abandonou. Deus me decepcionou. Mas José vai para a prisão e ele tem o mesmo padrão de fidelidade com Jesus, com Deus. Vamos ver juntos rapidamente. Gênesis 39, na prisão. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Lembramos Salmo 23, mesmo quando eu passar pela vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Aprende a perceber a presença de Deus na sua vida. Mesmo quando você estiver passando por dificuldades, aprende a perceber que Deus está com você. Mesmo quando você estiver em desertos, de vacas magras na sua vida, percebe que Deus está com você. Mesmo passando pela dor, percebe que Deus está com você. O texto continua: e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia, a ascensão na vida de José. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. A bênção de Deus na vida de José. Deus prosperava tudo o que José fazia. Não abençoava somente por ser José. Ele abençoava pelo que ele fez, pelo trabalho que ele realizou. Na casa de Potifar, temos a mesma coisa. O que começa? O Senhor estava com José. Esse mesmo cara que foi vendido pelos irmãos no Egito, foi traído, foi escravo, Deus estava com ele. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, claro que ele não era bobo, e que o fazia prosperar em tudo o que ele fazia prosperar em tudo que realizava, Deus fazia José prosperar tudo o que ele realizava. Trabalhe com excelência. Não importa o tamanho da sua tarefa, trabalhe com excelência e confie que Deus está com você. Agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Nós vemos
ascensão de José. Então nós vemos o padrão repetido na prisão, na casa de Potifar e no palácio do faraó. Todos esses padrões, essa padrão, nós encontramos com ele. Não só encontramos esse padrão quando ele era governador. Na prisão tinha o mesmo padrão, na casa de Potifar, o mesmo padrão. Isso nos leva para o refletir e praticar. Isso aqui é muita informação para nós hoje. E a primeira pergunta, frase, para a gente pensar um pouco. O trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo e se ele for feito para quem o chamou. A pergunta que surge dessa frase: Deus nos chamou para fazer o que você faz? Às vezes a consciência vem depois da história. A gente olhar para trás do que a gente já fez e ver como Deus usou o que nós fizemos na vida de outras pessoas. Talvez você está fazendo algo na sua vida hoje e você vai ganhar essa consciência daqui a 10 anos de como Deus usou esse trabalho. Mas talvez você vai ganhar consciência hoje de que o que você está fazendo hoje não tem nada a ver com o que Deus quer que você faça. Talvez você vai perceber que você não está fazendo o que Deus chamou você originalmente a fazer. Ele está com você, vai te abençoar quando você estiver fazendo o que Ele chamou você a fazer. Segunda pergunta: você pode fazer o que faz para Deus? Talvez essa pergunta é mais complicada. Porque talvez tem certas práticas que você faz, tem certos métodos de você fazer o que você faz, determinados negócios que você não tem como pegar elas e falar: Deus, isso é para você. Não dá. Você sabe que não tem como oferecer essas coisas que você faz de jeito meio estranho a Deus. Muita desonestidade, muita falcatrua, falta de ética. E aí você vai precisar, a partir de hoje, orar. Deus, eu tenho uma nova perspectiva do trabalho agora. Minhas prioridades são diferentes. A partir de hoje eu quero trabalhar com excelência tudo que eu faço. E quero fazer o que eu faço para você. Para aquilo que você me chamou a fazer. Segundo, se o que fazemos para Deus, tem a excelência sido uma marca em sua vida profissional, eu defendo a tese de que em todas as áreas profissionais, todas, os melhores profissionais devem ser discípulos de Jesus Cristo. Fídias foi a escultura por deuses falsos. E ele fazia com excelência o que ele fazia. Nós, com a consciência que fomos criados pelo Deus Criador, o Criador do universo, que nos amou de tal maneira que entrou na história da humanidade para resgatar cada um de vocês. E naquela cruz, Ele morreu por nós. Pelo que nós fizemos? Não. Porque Ele somente nos ama. E quando entendemos isso,
o amor que Ele nos mostra. Paulo nos fala que não somos mais de nós mesmos. Quando entendemos o que Ele fez por nós naquela cruz, nós não somos mais nossos. Somos dele agora. Para seu louvor e para a sua glória. Será que o que você está fazendo hoje, você pode olhar e falar: eu estou fazendo isso para a glória e louvor de Deus? Seu trabalho é conhecido como excelente pelas pessoas ao seu redor? Ou você é do tipo que faz de qualquer jeito, se as pessoas não vão ver? Sua vida e história já foram confiadas nas mãos de Deus? A história de José, ao ponto de vista humana, era quando ele foi vendido pelos irmãos, tinha acabado completamente a vida dele. Terminou a história, não tem mais. Foi vendido, não vamos ouvir mais do José. Ele seria sugado, judiado e morrer como escravo. Essa é a nossa ideia quando lemos a história de José. Mas, essa palavra, eu gosto demais dessa palavra, mas Deus estava com ele. E Deus estava no controle da história. E eu não sei se você percebe isso hoje, que a história que você está vivendo hoje, nesse momento, não é a história principal. Você faz parte de uma história muito maior. Nós fazemos parte da história de Deus. Não sei para vocês, mas isso me traz um alívio, uma alegria em saber que eu faço parte da história de Deus. E quando entendemos isso, nós fazemos tudo com mais excelência, porque estamos servindo ao Deus Criador e contador da história. Nosso Deus é especialista em pegar causas perdidas e transformar em histórias de sucesso. Ele adora pegar jovens que o mundo descarta, abraça eles, prepara eles. Ele adora pegar divorciados que parece que não tem mais história e reconstruir a vida. Ele adora pegar histórias e transformar em histórias cheias de graça e amor. Ele faz isso, sabe para quê? Para a glória e honra dele. Mas nós temos que ter a percepção disso. Temos que perceber que estamos trabalhando para Ele. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado que fazemos parte de uma história muito maior do que só a história do Jeremy, a história do Fernando, do João, do Henrique, da Sandra. Fazemos parte de uma história que o Senhor está escrevendo. Pai, queremos trabalhar com excelência e fazer com excelência. Queremos talvez mudar os nossos hábitos e começar a fazer diferença. Mostrar para pessoas que somos diferentes. Não somos iguais ao mundo, mas fomos transformados. Que o Senhor nos ajude a perceber a Tua presença em nossas vidas, as situações que nós estamos passando nesse momento. E a saber que o Senhor está no controle da história. Em
E o Senhor tem toda a capacidade e poder de transformar a nossa vida para trazer glória e honra ao Senhor também. Que a partir de hoje começamos a ver olhos diferentes do trabalho. Que fazemos igual a José. E esse padrão